Olá pessoal, Fábio Bahia aqui. Hoje eu venho aqui me apresentar a vocês como leitor. Sim, muitos professores e coordenadores me perguntam qual foi a minha iniciação na leitura, o que me motivou a ser tão assíduo na leitura e, consequentemente, me instigou a escrever, né? Então, são poucos os autores que admitem que iniciaram suas leituras com leitura de quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos. Eu não apenas admito, como também confirmo que foi uma grande influência, inclusive para o meu trabalho atual, certo? São muitos autores que se envergonham disso, não confessam que leem quadrinhos e consideram a literatura pobre e de baixa qualidade e que deveria ser evitada, inclusive. Eu não penso assim, absolutamente. Eu acho que mesmo as HQs, que são voltadas para o gênero bem fantástico, de super-heróis, são sim uma boa iniciação para leitores iniciantes, como foi para mim. Eu na verdade eu comecei com uma leitura precursora de quadrinhos, o que nós chamávamos de gibis, que são aqueles mais infantis, né, da Disney, Maurício de Souza, mas todos tiveram um papel importante na minha vida, inclusive para as leituras subsequentes, né, para o que eu passei a ler depois, que foram livros, os grandes clássicos, autores contemporâneos, mas a minha iniciação mesmo foi com os quadrinhos, eu admito isso. Como eu já disse, iniciei com os bem infantis, né, e fui progredindo aos poucos, mas na minha adolescência, pré-adolescência na verdade, eu me deparei com esse herói aqui, ó, Conan, o Bárbaro, que é uma criação de Robert E. Howard. Acontece que Conan o Bárbaro já começou como literatura grande, tá? Literatura fantástica, mas desde o início do século passado. Creio que o primeiro conto de Conan, escrito por Robert Howard, data de 1920. E só muitos anos depois é que dois autores ousadamente transpuseram essa literatura em outra forma de arte, né? As HQs, os quadrinhos. Então Conan já nasceu com literatura grandiosa, certo? Para você ter uma ideia, a primeira publicação desse conto de Howard foi numa revista onde outros grandes autores também se despontaram, como por exemplo H.P. Lovecraft, que é tão conhecido aí pelo mundo do terror, como um dos precursores do gênero, inclusive, e grande nome. Então Howard também foi um grande autor, foi não, ainda é, né? Porque a sua obra perdura, sendo trabalhada por outros autores aí. Acontece que as HQs, nesse caso aqui, por exemplo, não nasceu como um HQ, né? Trata-se de uma adaptação, né? Eu não sou um grande fã de adaptação, que se entenda. Quando se trata de livros, por exemplo, comprei num site um livro, Moby Dick, que é um clássico, né? E eu recebi, é claro que eu fiz a compra correta, né? A literatura na íntegra, o livro completo, né? O clássico completo. E eu recebi uma adaptação. Eu fiquei muito contrariado com isso, porque é, eu já conhecia um pouco da obra, né? Já tinha começado a ler o livro original, e quando eu li a adaptação, achei terrível. E desaconselho totalmente. Quem quer leitura clássica deve ler realmente o clássico, deve procurar a obra na íntegra. É o que eu aconselho. Mas eu faço uma exceção aqui, porque eu considero que os graphic novels, por exemplo, HQs e graphic novels, são uma obra à parte, uma obra de arte à parte. Né? Tem ali a adição do desenho, que é uma coordenação de artes, escrita e desenho. Então eu não só faço essa concessão, como recomendo, certo? HQ e graphic novel de uma obra literária como adaptação, eu admito que sou bem afeito. Então, voltando ao Robert Howard e o personagem Conan, eu conheci de uma forma, eu diria, inapropriada para a época, né? Porque eu era pré-adolescente
E aqui me surpreendeu a questão da violência na história, né? Nos quadrinhos. Era muito violento, bem diferente do que eu estava acostumado. Mas também me encantou muito o que? A arte. Era uma arte incrível. Era, não, ainda é, né? Vários artistas já performaram o personagem e deram suas contribuições únicas. E essa história aqui com o personagem, A Torre do Elefante, é um clássico, gente. Eu mesmo aqui estou com 2 exemplares, né? Duas adaptações. É a mesma história, mas os autores dão a sua contribuição única, né? No enredo e na arte, claro, né? Transformam, não transformam, na verdade, né? Eles contam a história, recontam a história do seu jeito bem particular, inclusive, mas mantendo fiel ao conto original de Howard, né? Então, eu já li, na verdade, 3 edições dessa daqui. A primeira revista que eu li, coincidentemente, também foi A Torre do Elefante. Foi publicada na Espada Selvagem de Conan, o fascículo que tinha na época, quando eu era adolescente. Essas primeiras edições eu acho que se extinguiram na década de 90 do século passado. Aqui está o marcador de idade. Então, com o passar do tempo, né, eu fui estimulado a ler novas coisas. Então eu lia muitos clássicos. E isso, obviamente, é uma evolução, mas eu reconheço que a minha origem foi os quadrinhos. E foi com base nesses quadrinhos que eu passei a ler todo tipo de literatura, dos clássicos aos contemporâneos, né? Então, eu não nego não nego e também recomendo que, se quer se iniciar, você pode iniciar sua leitura pelo que você quiser, contanto que lhe agrade, que lhe atraia, certo? Com certeza você vai evoluir como um leitor, assim como eu evoluí. Eu evoluí para um leitor crítico, né? A exemplo de, por exemplo, uma obra que me fascina, que eu adoro aqui. Eu já li 2 edições diferentes, 2 traduções. Esse aqui não está dando para ver direito, mas trata-se de obra clássica de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Tá aqui, essa que foi uma tradução da década de 70, que não foi traduzida direto do russo, então tem vários problemas aqui nessa obra, o que não compromete em nada o enredo, tá? A história tá perfeita, mas temos alguns probleminhas aqui de tradução, que eu só vim perceber quando eu tratei de ler essa nova edição aqui, ó, com tradução direta do russo, dos irmãos Karamazov, publicada pela Martin Claret, acho que é Martin Claret, isso mesmo, a editora Martin Claret. Essa nova edição aqui me apresentou vários pontos que haviam falhas na edição anterior. Esse é um livro que, esse calhamaço, eu já tive que encarar ele 3 vezes, porque eu não quis apenas ler, eu quis estudar. Então isso me legou uma capacidade crítica incrível. Ler e, de certo modo, estudar os livros. Claro, nem todo livro vai despertar meu interesse a esse ponto, né? Tem alguns poucos apenas que conseguiram isso. Eu acredito que depois de certo tempo, eu passei mais de 10 anos lendo apenas livros, e a maioria deles clássicos. Tinha deixado de lado, abandonado as revistas, os HQs, mas recentemente eu retornei a ler, e eu retornei com esse personagem aqui que eu gostava muito, ó, O Surfista Prateado, Marvel, escrito por Stan Lee, que também é um dos grandes, né? O Surfista Prateado me encantava muito na época, né? Porque era um alienígena, um herói alienígena, que era, na verdade, mais humano do que nós humanos, no sentido de humanidade, né? Isso já era uma inovação na época. Mas essa releitura atual, já com a minha capacidade de leitura crítica, me revelou uma decepção tremenda nessa leitura. Tremenda! Fiquei muito decepcionado. Porque na época que eu li, quando adolescente, eu não podia perceber os furos do roteiro, né? Os erros, os equívocos do autor. E agora me veio tudo aqui de forma tão clara. A minha impressão é que eu pensei, será que Stan Lee será que Stan Lee tinha Alzheimer? Porque eram absurdos assim tão claros, tão nítidos. Ele colocava uma impossibilidade aqui no personagem, num número subsequente, sem qualquer explicação, como se ele tivesse simplesmente esquecido. Essa impossibilidade não existia mais, entre outros pormenores, né? Principalmente também o direcionamento da história, que é toda voltada para o conflito, né? O embate direto
e não tem mais nenhum aprofundamento teórico, filosófico, nada mais, né? Não se tem enredos secundários, não se tem nada além do embate puramente dito, né? Propriamente dito. Mas, como eu também, né, passei a ler literatura clássica, então me aproximei de outros leitores que também gostavam muito dessa literatura, que eram apreciadores, e que alguns deles, inclusive, repudiavam totalmente as HQs, certo? E eu não os condeno até certo ponto, né? Para adultos talvez não seja interessante, para quem já tem uma capacidade de leitura crítica não vai ser interessante realmente, né? Assim como eu me decepcionei com essa releitura, né, atual, não foi agradável realmente. Mas isso não quer dizer que todas as HQs, as graphic novels, tem essa pobreza no enredo, essa coisa rasa, né? Não, absolutamente. Então, certo dia, uma amiga minha, era uma adversária bem contrária aos leitores de HQs, e se manifestava nas redes sociais e criticava bastante. Certo dia eu percebi um grande equívoco dela. Eu acho que ela realmente nunca tentou para isso. Ela fez uma postagem de uma frase muito bem elaborada. Infelizmente eu não consegui lembrar agora do que foi, mas eu lembro bem que foi uma frase de Alan Moore, que nada mais é do que o autor dessa obra aqui, ó, que já virou filme, inclusive. Acho que a maioria de vocês já devem conhecer pelo menos o filme, que é o Watchmen, certo? Acontece que o Watchmen, sim, é uma graphic novel e também um clássico, tá? Eu não tenho apenas a edição em português, não. Eu fiz questão de adquirir a obra em inglês. Como eu tenho certo domínio desse outro idioma, fiz questão de ler a obra em seu idioma original, certo? Mas nesse caso aqui, apenas para descobrir que a tradução foi feita maravilhosamente bem. A edição em português não deixa nada a desejar para a edição em inglês. E olha que eu li com a esperança de encontrar aqui, me aprofundar e descobrir que a tradução teria cometido aqui algum crime, algum pecado de permitir nuances da linguagem, absolutamente. Então, retomando, essa amiga fez uma postagem de um trecho dessa HQ, obviamente eu creio que ela não conhecia do que se tratava, que era uma graphic novel, certo? Uma HQ, e ela fez uma postagem e ainda teceu um comentário desconhecendo do que se tratava, apenas pelo que ela inferiu do próprio texto em si, que era um trecho realmente muito bem, uma passagem incrível desse livro, né, dessa HQ, dessa graphic novel. E então eu não pude me conter, né? Nos comentários eu disse, querida, você sabe que esse trecho se refere a uma obra de uma graphic novel? O Alan Moore, apesar de ser um romancista, ele escreveu várias dessas obras. Inclusive, a sua notoriedade vem daí. Ele é muito mais conhecido pelo seu conteúdo com super-heróis, com HQs, graphic novel, do que com os seus romances. Bom, eu fui bloqueado, simplesmente. Fui bloqueado. Mas, voltando ao assunto, a obra do Alan Moore, como eu já disse, esse autor, por exemplo, ele é muito mais conhecido pelo seu conteúdo de heróis em quadrinhos, que é uma coisa que ele repudia atualmente, o autor, certo? Ele condena, critica, diz que se arrepende. Ele disse em uma entrevista claramente que do que ele mais se arrepende foi dessa coisa de super-heróis. Descreveu assim, essa coisa de super-heróis, com muito desdém. E isso causou um frisson, um reboliço, uma revolta grande nos leitores, né? Essa obra do Alan Moore, o Watchmen, já é um clássico. Eu creio que ele se revoltou, na verdade, foi com a questão dos direitos autorais, né? O autor não cuidou disso e parece que ele não detém mais renda com essa obra, que já tem aí há mais de 20, 30 anos circulando e vendendo até hoje, sendo tão consumida, e o autor não tem mais lucro sobre ela. Creio que, na verdade, se baseia sobre isso. Porque é simples. Alan Moore é quase nada conhecido pela sua obra pelos seus romances, mas é muito conhecido pelo seu trabalho em HQs, HQs e graphic novel. Então ele está cuspindo no prato que comeu, essa que é a verdade. Voltando sobre o Surfista Prateado, que é escrita pelo Stan Lee, né?
Na minha adolescência, como eu já disse, eu adorava. Adorava, achava incrível, mas eu fui fazer a releitura agora e descobri todos esses problemas e, e me foi uma decepção. Mas, quando eu ainda li HQ e era ficcionado pelo personagem, há aqui também um evento contrário, né? Uma situação contrária. Nesse caso, eu que não estava preparado ainda para esta outra obra aqui, ó, do Stan Lee e do famosíssimo artista Möbius. Sim, se lê Möbius. Apesar de todo mundo falar Moebius, a pronúncia correta é Möbius, que é um artista francês, bem de renome. Bom, Surfista Prateado Parábola, eu rejeitei completamente na minha adolescência. Quando eu li isso aqui, eu detestei, porque diferenciava demais do que eu estava acostumado com o super-herói que eu tanto apreciava, né? Acontece que aqui nós temos uma arte incrível, que eu detestei, não tinha a menor ideia de estilo, porque o Möbius tem um estilo próprio, tão incrível, tão fácil de ser reconhecido, que vários outros desenhistas passaram a imitar essa arte dele, alguns com sucesso, outros, a grande maioria não, né? Mas o próprio Stan Lee também se esmerou muito para fazer dessa HQ aqui uma história incrível, tá? A parábola, o Stan Lee aqui é um Stan Lee que eu não reconhecia na época, não reconhecia a genialidade que ele empregou aqui na escrita. O próprio conflito em si marca mesmo, remete-se aqui à índole do ser humano, entendeu? Da humanidade em si. E era uma coisa que não era abordada nas HQs anteriores, né? Nas histórias anteriores. Então me foi totalmente estranho, rejeitei completamente na época, mas agora eu reconheço a genialidade. Tem seu peso, tem uma qualidade incrível, não deixa nada a desejar qualquer outro tipo de literatura. Como eu estou dizendo, o graphic novel, HQ, é uma coadunação de artes. Aqui se tem escrita e desenho, certo? O artista não se fala, né? Está denotado lá a arte, né? O desenho. Mas o roteirista também tem aqui um trabalho imenso, porque ele tem que condensar, tem que captar toda a história através de diálogos curtos, entendeu? É uma condensação, é um resumir, é um trabalho incrível, certo? Não é fácil, não é para qualquer um não escrever um HQ. Eu já pensei e estou tentando fazer isso, mas é um trabalho árduo e tem seu lugar no meio literário, sem dúvida alguma. Eu acho que escrita e arte tem tudo a ver com o meu trabalho em poética visual. Apesar de serem coisas assim, que a priori se diz bem distintas, mas ao meu ver não. A arte me incentivou a tentar ser um desenhista básico, porque meu trabalho em poética visual exige um desenho básico, né? Um contorno. Isso foi importante para mim também. Além da questão da escrita sucinta, né, compacta, porque meu trabalho tem que ser encaixado a escrita no desenho, e não é coisa simples de fazer, né? E para cada poema visual que eu consigo concluir, eu deixo centenas aí inacabados e sem possibilidade inclusive de retorno. Alguns deles não tem nem como mais. Bem, é isso. Espero que tenham apreciado esse meu pequeno relato. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.